Olá, traders, Lang aqui, a atualização do Bitcoin que, né, rompeu muito bonito. Inclusive, a gente estava discutindo ontem sobre o CVD, se deve ter CVD no rompimento ou não. CVD, para quem não sabe, é compras e vendas a mercado. Galera, sim, tá? Quando a gente tem um rompimento de um range importante, em esse, a gente precisa do CVD acompanhando o preço para a gente ter, no caso, compras a mercado, tá? Para a gente ter o rompimento, senão a gente nem consegue romper, tá? Isso é meio óbvio, né? Como é que vai romper se não tem força para romper? Aí acontecem os falsos rompimentos, que é justamente quando o CVD não é suficiente, mas ele acontece e o preço redefine range abaixo, deixando pessoas presas acima e comprar no mercado, aí sim é bearish, tá? Então, CVD, pessoas acima, bearish, pessoas abaixo, bullish, tá? Então, se tiver muita compra no mercado nesse candle, isso é bullish, tá? Significa que teve força compradora aqui, tá? Por exemplo, se tivesse tido muita compra no mercado nesse candle aqui, seria bearish. O preço estaria abaixo dessa região, beleza? Então, bora para análise, então, só fazendo isso, muita gente ficou em dúvida. Meu Deus, é bullish, é bearish, tá? Então, vamos lá. Análise do Bitcoin, contextualização, cenário que a gente estava monitorando, ele basicamente aconteceu, tá? Não aconteceu exatamente da forma como eu acreditava que ia acontecer, mas aconteceu, tá? Que era basicamente esse cenário aqui, que isso aqui era uma onda 1 para uma onda 2. Cadê a onda 2? Aqui, escondida no meio dos candles. 3, 4, 5. Então, a gente, no momento, tá naquele alvo que eu postei para vocês um mês atrás, que era possível chegar na região entre 57 mil e 58 mil, tá? O que aconteceu aqui que não era, digamos, tão esperado? Essa correção da onda 4, ela foi uma correção não tão profunda, né? Ela foi uma correção mais lateral. E é normal correções laterais em onda 4, tá? É bem normal. Que não é tão normal. Não é tão normal o preço não chegar nem no 0,23. Mas tá tudo certo, tá? No mercado bullish, isso acontece. O que a gente tem que ter nesse cenário, tá? Tem que ter um ponto em que a gente vai ter o ponto de rompimento, tá? Era basicamente esse ponto aqui, tá? Da armadilha. Então, rompimento aqui que deu basicamente o início dessa impulsão que a gente está tendo aqui agora, tá? Então, no momento a gente já está na região aqui que seria o primeiro alvo, tá? Para essa região, para essa pernada da onda 5. Só que, se a gente olhar aqui, tempo gráfico menor, 4 horas, por exemplo, a gente já fez 3 ondas, né? Então a gente fez aqui 1, 2, 3. Tá faltando mais um 4 e 5 aqui para completar o nosso ciclo, tá? Então, nesse ciclo aqui, a gente tem espaço, basicamente, para corrigir agora no curto prazo. Vou apagar isso aqui, não ficar confuso. Dessa região dos 56 mil até os 54 mil. Se fechar candles abaixo dessa região dos 53 mil, não necessariamente é algo bearish, tá? Até porque daria para cogitar que o 0,6 de Fibo também, se fosse considerar uma diagonal, tá? Que é possível, até porque a gente não estaria meio que no range anterior. Mas eu gostaria de ver o preço não perder nessa região aqui desse doji e desse candle, tá? Então, tem esse ponto de atenção desse doji e tem esse ponto aqui que é um ponto, digamos, que também é um ponto de atenção, tá? Então, não seria legal a gente perder essa região, especialmente perder com volume, enquanto não perder essa região e manter a estrutura de alta. A gente não perdeu a estrutura de alta ainda. Acredito que a gente vai fazer aqui uma correção e mais um topo, tá? Se a gente for ver aqui alvos para esse topo, seria essa região aqui dos 58 mil mesmo, tá? Se passar, a gente olharia talvez para essa região aqui, tá? Essa região aqui dos 61 mil, tá? Mas até chegar a essa região, a gente olha para a região mais próxima e é basicamente a região aqui que está marcado um mês atrás, né? Entre os 56 mil e 58 mil, beleza? Então, não mudou o cenário do Bitcoin no diário,
tá? Ele permanece intacto desde que a gente fez esse pivô aqui na região dos 42 mil em 7 de fevereiro, tá? Permanece ainda o mesmo cenário no diário, porém esse último movimento aqui do curto prazo, basicamente é um movimento que indica que a tendência, indica não, né? Que confirma que a tendência é de alta e que não tem por que ficar tentando adivinhar topo, tendência de alta, tá? Se você adivinha topo, que nem eu, por exemplo, eu aqui, cometi um erro aqui nesse range, eu fui estopado no Bitcoin, tá? Então, quando fez esse topo aqui, eu tomei stop aqui, basicamente no fundo do range, tá? O que eu fiz? Eu deixei um stop aqui também de compra, tá? Acabei recomprando aqui. No momento, meu stop tá onde? No momento, meu stop tá aqui, tá em 54 mil, tá? Não realizei ainda, tá? Do que eu comprei aqui nesse rompimento sendo estopado, tá? Então, é importante a gente ter noção, né, dos ranges em que a gente está trabalhando. No momento, na minha visão, o suporte mais importante é a região dos 54 mil dos 300, tá? Abaixo aqui eu vou começar a ficar um pouco mais atento para um topo mais global. E essa região aqui também é uma região em que caberia uma realização. Cenário base. Onda 4 mais lateral. Se isso aqui for uma onda 4 for mais lateral, os altcoins, tá? Elas devem performar bem. Afinal, a gente está numa tendência de alta no Bitcoin. O Bitcoin vai na frente e depois os altcoins seguem. Tá? Então, é um cenário que a gente vê muitas vezes em diferentes time frames. Se isso acontecer, dias bons para os altcoins nesses próximos dias. Tá? Tem várias interessantes. Tá? Várias interessantes. Eu poderia citar aí Sei, Link, Matic, Cachorro de Chapéu, Ada. Tem uma lista aqui, vou até abrir aqui. Sushi, Sol, Uni, Adix, RSR, RNDR. Tem várias interessantes, tá? Novamente, focar mais nas altcoins eu acho que é uma boa, tá? Então, deem uma olhada nas altcoins. Como eu falei, tem várias. Vou falar só sobre Ethereum, tá? Não vou fazer outro vídeo hoje. Ethereum aqui na paridade BTC, chegando aqui numa buy zone nessa região. Só porque é suporte vou comprar? Obviamente que não. Eu vou guardar aqui um gatilho nessa região. E gatilho que eu uso na paridade BTC, especialmente Price Action, tá? Divergência no CVD é válido também, mas tem que ter contextualização do Price Action, tá? Ou seja, cunhazinha no curto prazo com divergência, rompimento da cunha, mudança de estrutura no curto prazo, compra, tá? Então, fiquem atentos a essa região da Ethereum contra o Bitcoin, tá? Especialmente a região dos 5.500 satoshis. Beleza? Dando um panorama também aqui sobre o sentimento do Bitcoin. Então, 30 minutos aqui, um pouco mais bearish, digamos, após as liquidações de short, a gente está tendo aqui um mini LRA bullish, bearish, perdão, mas sem redefinição de range, ou seja, a gente não perdeu nem um fundinho do 15 minutos ainda, tá? A gente não perdeu a estrutura de alta, tá? Então, o Bitcoin muitas vezes ele faz padrão topo-fundo, né? Ele diz para todo mundo, sou um topo, fiz aqui um 2G, em liquidação, e daí ele não perde fundo, vai lá, rompe topo, ou seja, topo fundo, tá? Acho que é topo, mas na verdade é fundo. Então, cuidem com shortar, tá? A gente não teve quebra de estrutura, não teve quebra de estrutura, não teve quebra de estrutura. Aqui também, onde eu fui estopado, olhando o tempo gráfico ar, não teve quebra de estrutura. Tá? Então, o ideal para você shortar, sem adivinhar topo, é aguardar o topo ser confirmado, e o topo ele é confirmado quando tem a quebra de estrutura. Não tivemos quebra de estrutura ainda, beleza? Então, notem isso. Trading Light, uma ordem grande aqui, não sei se quer dizer muita coisa, não considero, só considero quando elas são parcialmente executadas. Ordem grande na região de 50.600, ordens maiores na região de 65.000, 60.000. Aqui também tem algumas ordens um pouco menores, tá? Então, essa é a atualização do Bitcoin, passando um pouco também sobre ETH, na verdade BTC. E é isso. Boa semana a todos, bons trades. Qualquer coisa, comentem aí, comentem algum altcoin que vocês queiram que eu dê uma olhada. Quem sabe eu mando uma análise ou outra aí por escrito
ao longo desse dia, beleza? Então, gerenciem o risco, cuidem do tempo gráfico das posições de vocês para não realizar errado e subam o stop para garantir lucro, tá? É isso. Valeu, até mais.